Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo certo? Olha, aqui as coisas estão difíceis, tá? Estão muito difíceis, porque tem uma tradição que é o seguinte, tá? Eu vou explicar para vocês. Eu sempre começo a gravar os episódios tomando café. Aí no meio do episódio o café acaba e aí eu fico tomando só água. Tá? Mas hoje o que aconteceu? O que aconteceu hoje? Aconteceu que eu sentei aqui para gravar o áudio, eu peguei a minha térmica, apertei em cima e saiu um dedo de café só. Tinha acabado o meu café. De modo que eu estou aqui gravando esse áudio para vocês e eu estou sem café. Eu estou só na base da água. E isso é terrível. Tá? Assim, poucas coisas concebíveis pela mente humana podem ser piores do que isso. Não, mas olha, falando sério agora, brincadeiras à parte, sim, tá tudo certíssimo, tudo bem. Especialmente considerando que se você está ouvindo esse áudio no dia que ele foi ao ar, ou seja, na sexta-feira, as minhas férias começam amanhã. Ou seja, sábado. Né? Um mês inteiro pela frente, podendo visitar famílias, podendo visitar amigos, estudar coisas diferentes, descansar um pouco. Tava na hora, né? Inclusive, não sei se vocês sabem, né? Mas assim, descansar é diferente de não fazer nada. Né? Porque assim, não fazer nada, ficar a ociosidade total, é pedir para cair em todo tipo de pecados, é pedir para que as nossas tentações todas multipliquem-se assim por 1000, tá? O demônio adora, ele fica muito contente em ver a gente desocupado, em ver a gente largado por aí, sem nada para ocupar nossas mãos, sem nada para ocupar nossa cabeça. Aquele ditado popular antigo, né? Cabeça vazia é oficina do diabo, ele não é à toa. Tá? E isso não é descanso, ao contrário. Qualquer um por aí que está me ouvindo e que já teve a experiência de passar dias sem fazer absolutamente nada, sabe que no final dos dias você está se sentindo meio torto, meio infeliz, meio irritado, e cansado igual. Você não descansa, não completamente. Se você, sei lá, você está com sono atrasado, você dorme bastante, você tem ali algum descanso. Mas você não se recupera de fato. Porque descansar mesmo é outra coisa. Descansar é se ocupar de atividades mais leves, diferentes daquelas com as quais você se ocupa normalmente. É ler outra coisa, é estudar outro assunto, é conversar com outras pessoas, é tomar mais tempo para meditar, mais tempo para rezar, fazer, sei lá, se você gosta, fazer trabalhos manuais, curtir um pouco de ócio criativo, ou seja, ócio com um propósito para pensar em algo, para deixar as ideias rodarem na sua cabeça. Poder fazer as coisas que você gosta com calma, com mais dedicação a elas. Enfim, são coisas diferentes. O ócio total e o descanso. No fundo, o que me parece, quando eu penso nisso, é que a gente precisa de uma certa tensão, né? E que ficar muito solto não faz bem para ninguém. Né? Sem essa certa tensão, sem essa certa pressão, é como se nós perdêssemos a forma e a gente se desfizesse. Se a gente se dispersasse, nos perdêssemos. É muito curioso. Tem aqueles líquidos não newtonianos, né? Não sei se vocês conhecem. São uns líquidos que, quando estão sob pressão, eles se comportam como sólidos. Mas na hora que a pressão sai, eles se comportam como líquidos. Então, por exemplo, tem vídeos de pessoas segurando uma bola de fluido não newtoniano na mão, e a pessoa fica mexendo naquilo e aquilo se comporta como realmente um pedaço sólido, como uma bola. Passa de uma mão para outra, firme, não sei o que. Mas na hora que aquilo ali para de ser manuseado, para de ter pressão, o que acontece? Ele se desfaz e ele escorre pelos dedos da pessoa, não só fazendo uma sujeirona,
mas assim, realmente se perdendo. E isso é um pouco como acontece com a nossa vida, né? Se a gente fica muito solto, se a gente fica sem nenhuma pressão, né, sem nada que nos obrigue a manter a forma, a gente acaba se desfazendo. E claro, isso é culpa do pecado original. Quer dizer, a culpa é nossa, né? Mas nós somos levados a isso pelo pecado original, pelas manchas que o pecado original deixou em nós e principalmente na nossa concupiscência desordenada, né? A nossa concupiscência, o que ela faz? Ela faz com que a gente queira seguir exclusivamente os desejos do nosso corpo, né? Buscar o prazer acima de tudo. Mas isso é uma vida animal, não é uma vida humana. Então, na hora que nós tiramos qualquer tipo de rédea, qualquer tipo de pressão sobre nós, a gente fica como se ficasse líquido, né? Ou seja, completamente solto. A concupiscência toma o assento da frente, toma o volante, nos joga em prazeres, mesmo que prazeres ilícitos, mas nos joga exclusivamente neles. E a gente tem a ilusão de que está descansando, mas esse descanso está só alimentando o nosso corpo, não a nossa alma. Então, a gente vive de uma forma que não é própria para nós. Né? E aí, depois de um tempo, você para e fala, pô, mas assim, eu não estou me sentindo bem. Né? Eu estou até meio triste. Por quê? Bom, por causa disso. Porque a gente está vivendo de uma forma que não é a nossa forma, que não é própria para nós. Né? Mas, enfim. Hoje, né, quinta-feira, quando eu gravo esse áudio, dia 29 de junho, é o dia de São Pedro e São Paulo. Tá? Você vai ouvir esse áudio aí provavelmente na sexta ou no sábado, ou quiçá até no domingo. E a festa litúrgica, porque hoje seria um dia de preceito, mas é transferido para domingo. A festa será no domingo. Então, antes da gente entrar realmente no assunto do áudio, gostaria de fazer um breve comentário a respeito da festa do martírio de São Pedro e São Paulo. Tá? Por que essa data é importante? Né? Porque São Pedro e São Paulo, né, eles não foram simplesmente os chefes dos apóstolos. Eles não foram simplesmente os apóstolos com mais destaque. Eles não foram simplesmente os grandes evangelizadores. Não, eles são como que as colunas, né, principais do templo. E o sangue dos dois, martirizados ambos em Roma, né, de São Leão Magno, como que refunda a cidade de Roma. E aquela que era antes um império humano, um império mundano, torna-se a Roma eterna, que mesmo após a queda do império, permanece de pé, torna-se um símbolo da cidade celeste, né? A sede da igreja. Então, pensem sobre isso quando pensarem em São Pedro e São Paulo. Pensem em homens, né? Em homens que deram tudo por Cristo, em homens que banharam o chão de Roma com seu próprio sangue por amor a Deus, né? Que regaram o sangue, que regaram o chão de Roma com o próprio sangue, né? Homens que deram tudo pela igreja, e homens que, sob suas vidas, né, sob suas obras, Deus quis construir o seu próprio corpo místico. Pensem nisso. E pensem o que seria da igreja sem São Pedro, sem São Paulo. Pensem em quão gloriosos instrumentos eles são. Né? E pensem também em quão grandes coisas Cristo fez neles. Né? Como Deus fez maravilhas nesses homens. Que Pedro era um pescador, né? Preguiçoso e ignorante. Paulo era um homem inteligente, um homem estudado, mas assim, caçava cristãos, né? Invadia casas, matava pessoas. Né? E quando eles se permitiram ser conduzidos por Deus, por Cristo, vejam só o que eles se tornaram. Né? Nós temos que ser muito gratos a esses dois homens. Muito gratos mesmo. Né? Porque Cristo os utilizou como instrumentos, sim, mas como instrumentos vivos. Né?
instrumentos ativos, instrumentos participantes. Cristo quis depender do sim destes homens. Assim como Ele quer depender do nosso sim, para que a sua vontade se realize nas nossas vidas e na vida das pessoas que nós conhecemos. Estes homens, eles sangraram o sangue do próprio Cristo. Suas vidas serviram de adubo para toda a cristandade. Carreguem sempre isso no coração de vocês. Mas enfim, o assunto de hoje não é nem São Pedro e São Paulo, nem questão do descanso que não é não fazer nada. Tem um pouco a ver com coisas que não são o que parecem, mas não é isso. E, enfim, você sabe qual é, porque tem um título, né? Tem um título, você viu o título, então você sabe do que se trata. Mas antes da gente entrar por esse lado, eu só queria lembrá-los que, se você gosta do conteúdo, você encontra mais conteúdo no meu Instagram, tá? E conteúdo exclusivo no Apoia-se, que é http://apoia.se/Morier. Apoiando meu trabalho, você não só tem acesso a mais conteúdo, como também me ajuda a levantar dinheiro para as ordenações que chegam em breve e que são bem caras. Tá? Mas, dito isto, começamos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnaiz, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, uma das consequências do modernismo, que foi condenado como uma heresia pelo Santo Papa São Pio X, e mais do que isso, foi definido como a síntese de todas as heresias. Uma das consequências dele é a perda da noção do sobrenatural. Tá? Ou, melhor dizendo, não se perde exatamente a noção do que é o sobrenatural, mas é como se as esferas se misturassem, como se elas ficassem indefinidas. Ou seja, aquelas coisas da vida que pertencem à esfera natural, elas passam a ser tratadas como se fossem parte da esfera sobrenatural. Enquanto que as coisas que fazem parte da esfera sobrenatural são relegadas à esfera natural. Não sei se isso fica muito claro, porque são termos um pouco abstratos e a maioria das pessoas talvez nem saiba dizer exatamente o que é cada uma dessas esferas. Mas, vamos pensar num exemplo do primeiro caso. Tá? Ou seja, um exemplo do que é uma passagem errada, equivocada, do natural para o sobrenatural. É quando, por exemplo, alguém diz que você pode se santificar trabalhando, quando não pode. Tá? Se o trabalho fosse um meio de santificação, propriamente dito, tá? Todo peão de fábrica que trabalha 18 horas por dia, ele não ia precisar mais pegar o ônibus lotado. Não ia. Por quê? Porque ele ia sair do trabalho e ia voltar para casa levitando. Entendeu? Ele ia bilocar, ele ia estar em casa descansando e trabalhando ao mesmo tempo. Mas olha, não é isso que acontece. Mas assim, antes que vocês tenham um piripaque e entrem em surto, lembrem que há, sim, uma forma correta de se entender a ideia de que você pode se santificar por meio do trabalho. Que forma é essa? É você tomar o trabalho como um tipo de ascese, ou seja, uma via negativa de purificação por meio da qual você cria certas resistências, você aprende disciplina, você aprende constância, você aprende a virtude do serviço, você aprende, inclusive, a abrir mão do seu conforto em prol de construir algo. O que é bom.
que é ótimo, na verdade. Muito virtuoso. Agora, isso é muito, muito diferente, tá? Completamente diferente de se dizer que o trabalho é um meio positivo de santificação, que é o que as pessoas erroneamente entendem com frequência quando se diz isso. Quando se fala de trabalho como meio de santificação, muitas pessoas vendem a ideia de que ele é um meio positivo, o que é um absurdo. Por quê? Porque o trabalho não produz graça santificante. O trabalho não te assemelha a Cristo. Nada disso. Inclusive, o trabalho é uma punição. Isso é óbvio. Tá? Se você for ali em Gênesis, no capítulo 3, versículo 17, você vai ler o quê? Você vai ler Deus dizendo a Adão que, como castigo, ele tirará o seu sustento da terra com trabalhos penosos por toda a sua vida. E isso, assim, isso é só um exemplo. Se vocês pararem para analisar o discurso moderninho, né, do famoso católico gente boa, né, do católico... Disso é o católico aí, né, que vocês veem aí, que é o católico que faz sucesso, o católico que nasce aí da luta contra o politicamente correto, né? O católico contra a cultura. Se vocês pararem para analisar esse discurso moderninho, né, que normalmente é o mesmo cara que acha que vai se mortificar na academia e que acha que fazer penitência de quaresma é não cometer pecado mortal, se você for analisar esse discurso, o que você vai ver? Você vai ver que esse discurso, esse tipo de discurso, está cheio dessas confusões. Pega algo que é estritamente natural, algo que faz parte da vida humana, material e até pecaminosa do homem, né, e começa a tratar como se fosse algo divino, como se fosse algo capaz de tornar aquela pessoa santa. O que não tem nem pé nem cabeça. É uma visão assim extremamente confusa, né, e a gente pode se aprofundar mais nisso num outro dia. Mas vamos agora então para o outro lado da equação. Tá? Um exemplo agora da diminuição do sobrenatural, da relegação daquilo que é sobrenatural para a esfera do natural. O que a gente pode pensar de exemplo disso? Bom, o modo como muitas pessoas, inclusive muitos católicos, se não a maioria dos católicos, acredita que a função da religião seja moral. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas acham que a religião é uma escola de boas maneiras. Que o papel da religião na vida de uma pessoa é ensinar ela a ser boa, ensinar ela a se comportar bem, a tratar bem os outros, a viver bem em sociedade, enfim, a ser uma pessoa bem ajustada. Tá? Só que assim, vamos ser honestos, isso é uma estupidez tamanha. Porque assim, o papel da religião nunca foi esse. O papel da religião, o verdadeiro papel da religião, é salvar as nossas almas. Jesus Cristo não foi flagelado, não foi coroado com espinhos, pregado, pelado e mutilado numa cruz, para que você aprendesse a ser bonzinho. Não foi. Assim, essa ideia é uma ideia tipicamente moderna. Porque o que ela faz? Ela arranca de Jesus Cristo a dimensão sobrenatural e transforma ele na figura de um grande professor, um mestre filosófico, um grande psicólogo. E se esquece do principal, que é o quê? Que é que Jesus Cristo é Deus. Deus que se fez homem, que assumiu verdadeiramente uma natureza humana, sem em nada diminuir sua divindade, para salvar-nos de nossos pecados. Tá? E salvar-nos dos nossos pecados não significa tornar-nos cidadãos bem ajustados. Inclusive, muitas vezes, quer dizer expressamente o contrário. Porque, bem, se o mundo é mau, como é, não em essência, mas como um dos três inimigos da alma, na sua configuração atual, temporal, se o mundo é mau, ajustar-se de forma plena às exigências do mundo não é uma coisa boa. Ao contrário, é uma coisa má. É tornar-se mal também. Não se esqueçam do que diz ali a carta de São Tiago.
quem quer tornar-se amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E isto acontece invariavelmente. Não há como negociar com o mundo. Não há como negociar com as exigências temporais, com as exigências da cultura mundana. Não há. Então, se você não pode negociar com ela, você não irá ajustar-se bem a ela. Não irá. É simples. Tá? E assim, outros exemplos disso, assim, a gente pode pegar na vida dos santos. Pensem aí, vamos lá para trás, São João Batista, que eu sempre cito. São João Batista era bem ajustado? O cara que vivia ali, seminu no deserto, todo sujo, de mel, comendo gafanhoto. Ele parece uma figura bem ajustada, gritando para as pessoas, convertam-se! Não me parece um sujeito particularmente bem ajustado. Pensem, sei lá, São Felipe Neri, que saía na rua com a bastina do avesso para rirem dele. Parece um sujeito bem ajustado? Não me parece. São Francisco de Assis. São Francisco de Assis que falou, não, eu quero virar mendigo. Parece ser um cara bem ajustado? A mim não. Sabe? Sei lá, Santa Elizabeth da Hungria. Mulher, família nobre, riquíssima. Que assim, queria largar tudo. Largar tudo para poder servir a Cristo. E não podia, e aí foi ficando... Aquilo causava uma angústia tremenda a ela. É uma mulher bem ajustada? Não. Assim, os exemplos não acabam. Nenhum santo é bem ajustado. O que acontece, claro, é que às vezes a glória e a beleza de Deus se manifestam de tal forma num santo que, apesar da loucura de amor que o consome, as pessoas veem nele Deus e apaixonam-se por isso. E aí ele, pela vontade de Deus, acaba exercendo algum papel social mais relevante. Agora, isso é diferente de ser bem ajustado. Tá? Isso é uma ação de Deus ali que não acontece com frequência. Não acontece. Tá? Mas enfim. A gente não pode cair nessas visões mundanas da religião. Tá? A gente não pode cair nessas visões mundanas, especialmente de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se a gente faz isso, a gente bota tudo a perder. Lembre-se disso. Lembre-se que Jesus não é um psicólogo. Jesus não é um professor. Jesus é Deus. E é Deus em primeiro lugar. E é Deus antes de ser homem. É aquilo que o C.S. Lewis dizia, né? Ele dava 3 opções. Que, lendo o Evangelho, fica bastante claro que Jesus Cristo ou é um lunático, ou é um mentiroso, ou ele é Deus. E, bem, se ele é ou lunático ou mentiroso, ele não pode ser nem um bom psicólogo e nem um bom professor. Resta que ele seja Deus. Essa é a única opção possível. Mas me parece que o problema de fundo aí é que mesmo os fiéis católicos, inclusive você que está me ouvindo, tá? Isso pode acontecer com você. Mesmo os fiéis católicos que não partilham conscientemente dessa visão mundana de Jesus, ou seja, aqueles que sabem que ele é Deus, que sabem que ele veio nos salvar, mesmo esses fiéis acabam, muitas vezes, por inércia e por falta de reflexão, espalhando e compactuando com essa visão sem querer. Sem querer. Quando? Quando concordam com lorotas, como o que importa é ser feliz. Ou algo que eu particularmente detesto, algo assim que me dá assim uma grande alegria interna. Aquela famosa frase, o que importa é ser uma boa pessoa. Não! Não é. Não é isso o que importa. O que importa não é ser uma boa pessoa. O que importa é conhecer, amar e glorificar a Deus. E se você fizer isso direito, você será uma boa pessoa, como consequência do seu culto agradável prestado a Deus.
Mas você é tão panaca, tão mundano, tão pagão, tão cego, que assim, que se uma boa pessoa dançasse na sua frente depois de ressuscitar os mortos, o que você ia fazer? Você ia mandar o sujeito para cadeia por perturbar a ordem. Entendeu? Não sei se você, em pessoa, faria isso, né? Mas assim, muitos fariam. Mas assim, eu tô botando a carroça na frente dos bois. Vamos tomar um gole d'água. Vamos recuperar. Pera aí. Pensem o seguinte, tá? Jesus Cristo veio nos salvar. Tá? Ele veio para abrir-nos as portas do céu. Ele veio para reconciliar-nos, a nós, eu e você, que por causa dos nossos pecados nos tornamos filhos da ira e merecedores do inferno. Pensem nisso, merecedores do inferno. Por um ato de estrita justiça, seríamos todos condenados. Ele veio para fazer com que nós nos reconciliássemos com Deus. Ele veio nos dar a capacidade de nos tornarmos filhos de Deus, nele, por meio dele. A capacidade de tomarmos parte de seu corpo místico, de tomarmos parte na própria natureza divina, de sermos divinizados e de, no fim da vida, ganharmos o céu. Sim, isso é bastante nítido. E se você tem a ideia de que Jesus tinha qualquer outra coisa como objetivo principal ao assumir uma natureza humana, sim, eu sinto muito. Você não é católico, tá? E você pode ir ouvir outro podcast. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Não estou aqui para mudar a sua opinião. Se você não acredita nisso, você fecha o áudio agora e vai cuidar da tua vida. Tá? Só que assim, isso aqui também pode ser uma oportunidade que Deus está te dando para você acordar para a vida, parar de ser panaca e se converter, salvar a tua alma. Tá? Então assim, ou vai cuidar da tua vida, ou escuta. Né? Vai saber, vai que tu aprende alguma coisa. Né? Porque assim, aqui o negócio o negócio é como dizia Santa Bernadette Soubirous, tá? Minha missão é anunciar, não é convencer. Não gosto de apologética, não vou fazer apologética, não vou dar argumento, tá? Assim, o negócio é assim, gostou, não gostou, né? Inclusive, vocês sabem quem é que achava que Jesus tinha uma missão social? Né? Quem é que achava que Jesus tinha uma missão humana, de fazer o bem, de dar qualidade de vida para todo mundo, né? Pá! Quem que achava isso? Os judeus. Tá? Quem esperava isso do Messias eram os judeus. Os mesmos judeus que, quando perceberam que o Messias que Deus tinha mandado não era como eles queriam, mataram ele. Tá? Então assim, respira fundo aí e veja o seguinte, o teu lado nessa história é contigo. Tá? Tu vê o que tu faz, não me incomoda. Capite? Então, beleza. Mas assim, voltando. Jesus veio nos salvar. Tá? Esse é o objetivo principal do Cristo. E quando ele funda a igreja, a missão da igreja que ele dá para ela, é, acima de todas as outras, é o seguinte: salvar as almas. Ensinar às almas o caminho para a salvação. E esse caminho que a igreja, por mandado divino, e agindo na vontade de Cristo, quer dar para as pessoas, não é ser uma boa pessoa. Esse caminho não é ser bonzinho. Não como a imensa maioria das pessoas o compreende. Tá? Porém, não escutem de mim, escutem o próprio Jesus. Abre aspas. Um doutor da lei perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma
e de todo o teu espírito. Este é o máximo e o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Fecha aspas. Isso é Mateus 22, 34 a 40. Sim, e isso ele disse antes de dar o novo mandamento. Que vocês vão lembrar que é: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou, lendo em outras palavras, eu, que sou Deus, os amei de um modo tal. Agora, assim como eu, Deus, amei a ti e aos outros, é assim que você, homem, deve amar os outros. Com este amor divino. Tá? Isso ele diz em João 13, 34. Agora, o que fica claro disso para nós? Que a principal lei da salvação, conforme estabelecida pelo próprio Deus em vários lugares, é o amor. Em primeiro lugar, o amor a Deus sobre todas as coisas. E depois, por causa deste amor a Deus, o amor ao próximo. Não só como a si mesmo, você não vai amar o próximo só como você se ama, tá? Mas você vai amar o próximo como Jesus te amou. Tá? E aí eu consigo ouvir aí. Eu consigo assim, eu consigo ouvir. Tá? Consigo ouvir a pessoa falando: mas Rodrigo, isso é ser uma boa pessoa, Rodrigo. Isso é ser uma boa pessoa. Eu concordo. Mas sabe quem é que não concorda? Essas pessoas que saem por aí dizendo que o que importa é ser bom. Tá? Sabe por quê? Porque amar a Deus sobre todas as coisas implica em ser radical, implica em ser intransigente, implica em ser fiel antes a Deus, antes à vontade de Deus, antes à sua lei, a lei divina, do que a qualquer pessoa, qualquer valor, qualquer moral humana, civil, social ou o diabo que aparta. Tá? E assim, o mundo, meus amigos, o mundo não vai perdoar vocês por isso. Não vai. Definitivamente, o mundo não vai perdoar ninguém por amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o mundo quer ser Deus no seu coração. Tá? E amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como Deus o amou, significa que você vai botar a Deus acima do próximo. E acima do conforto do próximo. Porque todas as coisas quer dizer todas as coisas. Vocês percebem isso? Não é o amor a Deus sobre todas as coisas é a coisa mais bonita, mais doce, mais suave, mais incrível que existe. É claro que é. Tá? Agora, por que quando eu falo estas coisas deste modo, eu pareço um fanático radical? Né? Eu pareço um catolibã da vida. Por que dá essa impressão? Por que causa esse desconforto no teu peito? Por que você que tá ouvindo fica aí se coçando, meio desconfortável na cadeira? Porque nós somos mundanos. Porque nós nos mundanizamos. Porque nós não queremos viver como Deus quer que nós vivamos. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós queremos amar do nosso jeito. A gente quer ser feliz aqui. A gente quer amar de modo igual bicho. A gente quer sentir um gostosinho no coração. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona, eu sinto muito. Entendeu? Não dá. Tem uma frase que os americanos falam, né, um ditado, que traduzindo é tipo, você não pode ter o bolo e comer ele ao mesmo tempo. Se você comer o bolo acaba. Né? Ou seja, se você botar a tua felicidade nas coisas que você sente, nas coisas materiais, nas coisas que passam, bem,
Quando você morrer, a sua felicidade morre também. E aí, meu filho, aí dor e ranger de dentes, entendeu? Não dá. Esses dias foi festa aí de São José Maria Escrivá. Né? E meu pai, inclusive, meu pai me mandou uma citação de São José Maria que eu nunca tinha ouvido antes. Tá? E que ele diz o seguinte, ele diz: é impossível ser feliz nesta vida antes que você decida não sê-lo. Ou seja, você só vai... Não é aquele papo de coach que fala, não, você não pode procurar ser feliz. Não, não é isso. Não é isso. A questão não é essa. A questão é a seguinte, a sua felicidade, né, é contingente à sua decisão de não ser feliz. Sacou? Ou seja, a sua felicidade verdadeira, a felicidade para a qual Deus te criou, que é uma felicidade sobrenatural, é contingente, ou seja, depende da sua decisão de não ser feliz segundo os teus sentidos. Depende da tua decisão de olhar para a vida mundana, humana, miserável, passageira e temporal e falar, não quero! É isso. Tá? É isso. Mas, como já é de praxe, eu me empolguei. Tá? Não peço desculpas pela exaltação. Eu vou tomar um gole d'água e nós vamos retomar da onde eu parei. Tá bom? Bem, a gente estava falando da questão do amor. Né? De como amar a Deus sobre todas as coisas não é a mesma coisa que ser bonzinho. Amar a Deus sobre todas as coisas não é um valor moral. Tá? E para isso, né, e agora a gente já se aproximando aqui do fim do episódio, vamos ver o famoso hino à caridade de São Paulo. Tá? O hino à caridade que o pessoal gosta muito de citar. Aqui no roteiro, né, eu tinha escrito uma frase um pouco mais agressiva. Eu tinha escrito assim, ó: o hino à caridade de São Paulo, que todo pagãozinho, paz e amor, com bandana arco-íris do Che Guevara gosta de citar. Mas assim, eu me exaltei bastante já. Então assim, eu vou... vamos deixar essa frase passar assim, como se eu não tivesse dito. Como se eu não tivesse escrito. Inclusive isso é interessante, né? Porque assim, escrevendo o texto do episódio, eu me exalto como se eu estivesse falando. E aí, então aí eu xingo sozinho, sem gravar por texto. Aí os xingos vão parar no texto. E aí na hora de gravar eu me exalto com outras coisas. Porque claro, é outro dia, tô com outras coisas na cabeça. E aí também porque Deus move a gente conforme Ele precisa, não conforme a gente quer. E aí eu acabo me exaltando em outras coisas, e as coisas nas quais eu me exaltei na hora de escrever ficam desexaltadas. Mas enfim, vamos ver assim, antes da gente ver o hino à caridade, assim, não levem a mal a minha exaltação. Tá? Não levem a mal. O que acontece é que, assim, esse tipo de distorção, esse tipo de corrupção, esse tipo de plagiarização do amor divino é uma coisa assim que mexe comigo. Tá? E que, assim, sendo bem honesto, eu acho que deveria mexer com você também. Tá? Eu acho que deveria mexer com qualquer católico, qualquer pessoa que realmente ama a Deus. Porque na hora que você pega o amor de Deus, né, que é a coisa mais santa que existe, o pessoal pega a coisa mais santa que existe, que é o próprio Deus, porque Deus é o próprio amor, Deus é a própria bondade, né? O pessoal pega isso e o pessoal vende como se fosse um código de conduta, como se fosse uma libertação sexual, como se fosse uma coisa que é conveniente, entendeu? Como se fosse uma coisa que, sei lá, é prática. Mas assim, não é prático, não é conveniente, não é um código de conduta. É Deus. São 3 pessoas vivas.
que te convidam a estar num relacionamento com elas, que querem que você participe da própria natureza delas, que querem que você se torne Deus sob certo aspecto e que você manifeste na vida de todas as pessoas ao seu redor as próprias perfeições divinas. E aí vira o sujeito e te fala: o que importa é ser uma boa pessoa, né? Com aquela vozinha doce, enjoada. Entendeu? Como se ser católico fosse isso. Como se amar a Deus fosse comer um algodão doce. Como se o nosso Deus não fosse esse fogo que devora. Entendeu? Como se nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse dito que veio para causar separação, que veio para causar divisão. Como se ele não tivesse dito que haverá dor e ranger de dentes. Como se ele fosse aí uma professora de crianças, sabe? Isso é muito triste, porque na hora que você vende isso para as pessoas, você não está só se condenando, não, você está impedindo que elas conheçam realmente a Deus. Você está roubando Deus às pessoas. E é claro, eu não sei quem foi que disse, mas eu sei que o professor Olavo gostava de citar, né? Que ninguém rejeita com mais força algo do que os erros que a própria pessoa cometeu, né? Eu nunca defendi Deus assim, né? Mas assim, me roubaram Deus por muito tempo porque me venderam esse Deus mongoloide. Vai saber, não sei. Deus tem o tempo dele é perfeito, mas vai saber, né? Vai saber como as coisas poderiam ter sido. Também não importa, e eu não penso nisso, mas uma coisa que você tem que pensar, né? Você que vende esse Deus mongoloide para as pessoas, você devia pensar, né? De quantas pessoas eu já não roubei Deus? Quantos anos com Deus eu não roubei das pessoas? Mas enfim. O hino à caridade. Abre aspas. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, eu sou como um bronze que soa, ou como um símbolo que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu não sou nada. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens no sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, nada disso me aproveita. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Tá? Ali nos versículos de 4 a 7 tem uma lista de características morais da caridade. Né? A caridade é paciente, é benigna, não sei o que, não sei o que. Que sim, são importantes também, mas são secundárias ao nosso argumento. Tá? E ouvindo isso, lendo isso, o que uma pessoa sensata tem que se perguntar? Ela se pergunta, bem, tá? A caridade parece importante. O que é caridade? Ou seja, essa pessoa ela não toma a caridade como algo anterior, como algo já definido, já decidido. Ela não parte do princípio de que caridade é filantropia só porque as pessoas se referem à caridade como se fosse filantropia. Tá? Especialmente porque essa definição de caridade ela nem faz sentido. Tá? O que São Paulo diz ali no versículo 3? Ele diz, ainda que eu distribuísse todos os meus bens no sustento dos pobres. Se não tiver caridade, nada disso me aproveita. Bom, se a filantropia sem caridade é inútil, bom, então quer dizer que a filantropia não pode ser a mesma coisa que a caridade. A caridade tem que ser outra coisa.
Ele diz assim, que se ele entregasse o próprio corpo às chamas, inclusive, sem caridade, isso seria inútil. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ele, mesmo que ele chegasse aos pináculos do bom comportamento humano, ao máximo do altruísmo, que é dar a própria vida por algo, nada disso serviria de nada e para nada. Nada disso seria útil à sua salvação se ele não tivesse a caridade. Precisamente por quê? Porque realizar boas ações, realizar boas obras externas, não é caridade. Não é? Vocês sabem por quê? Porque a caridade refere-se a uma das virtudes teologais que são infusas por Deus diretamente na alma. E, no caso, essa virtude teologal refere-se ao próprio amor de Deus, que só está presente nas almas em estado de graça. Repito, a virtude teologal da caridade refere-se ao próprio amor de Deus. Ou seja, Deus mesmo que ama e habita na alma da pessoa em estado de graça, amando a ela e aos outros a partir daí, a partir desta morada secreta. Mais uma vez, a virtude teologal da caridade refere-se ao próprio amor de Deus presente nas almas das pessoas em estado de graça. Se você não está em estado de graça, isto não está em você, não há caridade em ti. Porque este amor de Deus, esta caridade, ela só está presente nas almas que permanecem no verdadeiro amor de Deus. Naquelas que permanecem em verdadeira comunhão com Ele. Naquelas que seguem a sua lei. Lembra do que Cristo disse? Quem me ama, faz a minha vontade. Em outras palavras, a gente poderia reler o hino à caridade de São Paulo. A gente poderia reler o hino da seguinte forma, abre aspas. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não estiver em estado de graça, eu sou como um bronze que soa, ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e tivesse toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, se eu não estiver em estado de graça, eu não sou nada. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens no sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não estiver em estado de graça, nada disso me aproveita. Isso é o que realmente importa, meus amigos. Estar em estado de graça. Estar em união íntima com Deus. Não pecar mortalmente. Antes morrer do que pecar. Porque o pecado é a própria morte. É isso que vai salvar as suas almas. É isso que vai permitir que vocês entrem para o céu. Essa união da alma com Deus. Tá? São 10 mandamentos. Os 3 primeiros, os mais importantes, eles tratam do relacionamento do homem com Deus. E se você não cumpre os 3 primeiros, você não cumpre os outros 7. Não dá. É impossível. Tá? Sim, você não vai para o céu por ser bonzinho. Você não vai para o céu por ser agradável, por ser simpático, por ser gentil. Você não vai. Você vai para o céu se na hora que você morrer, na hora que a sua alma se separar do seu corpo, você estiver em estado de graça.
se o Deus vivo estiver habitando na sua alma, ou se, em outras palavras, se você estiver em verdadeira caridade. Todo o resto é bobagem, todo o resto passa, todo o resto é pó e esterco. Só Deus importa. Não se esqueçam disso. A vida de vocês depende disso. Bem, realmente depende disso, tá? Não é brincadeira. Isso é uma das coisas mais sérias que existe. Mas enfim, mudando de assunto, mudança brusca, tá? Se você gostou do áudio, tá? Se você achou que foi útil para a tua vida, né? Que pode te ajudar de alguma forma, que vai ajudar outras pessoas, por favor, me ajuda a compartilhar, a divulgar, para que mais pessoas conheçam o meu trabalho, tá? E se você achou que foi útil, né, confira o meu Apoia-se, tá? A partir de R$5 mensais, você tem acesso a uma série de recompensas extras, tá? Que são textos semanais, um grupo comigo no Telegram, entre outras coisas. Além disso, você também me ajuda a me sustentar, né? E você me ajuda a juntar dinheiro para a ordenação, que não é nada barato. Se você preferir, você também pode me ajudar com uma doação direta pelo Pix, que é amores.moriar@gmail.com, que está na descrição também. Mas assim, acima de tudo, você me ajuda rezando, tá? Rezando por mim, rezando pela minha vocação, para que eu seja cada vez mais fiel à vontade de Nosso Senhor, para que eu não deixe o despertador do Ângelus tocar enquanto eu gravo o áudio do podcast, né? Pela minha vocação, por esse projeto. Rezem por mim, por favor. E essa semana eu gostaria de pedir orações especialmente pelos meus colegas do seminário, que já estão indo para casa, ou os que ainda vão viajar, né, para que eles façam viagens tranquilas e sem incidentes. Peço que rezem também por todos os católicos que vivem de modo morno, de modo superficial ou mundano, e que confundem o sobrenatural com o natural. Peçam para que, por intercessão da Virgem Santa, Deus os ilumine, e Deus lhes permita conhecer a verdadeira fé. Porque, como diz São Paulo, sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé, com F maiúsculo, a fé é verdadeira. Eu também peço que vocês rezem, por favor, pela Dona Iraci, rezem pela família dela, rezem pela Polly, uma menina que nasceu esses dias, e pela saúde do seu pai, que está muito doente. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tá? E não se esqueça, Deus te ama muito mais do que você imagina.